Olá Camila, tudo bem, telespectadores aí da Rede Prêmio News, tudo tranquilo? Bem, estou aqui novamente falando de Brasília, é uma alegria grande poder estar aqui novamente falando sobre as questões condominiais. Hoje o tema que vou passar para vocês é sobre contratos, né? O contrato de prestação de serviços em relação às empresas com os condomínios. Bem, são situações que nós temos no dia a dia do condomínio que tem que ser muito bem avaliado, tem que ser bem ponderado, são questões que poderão no futuro, caso haja insegurança jurídica, gerar aí demandas e problemas lá no nosso judiciário, né? Discussões, lides. Então, nada mais do que a gente fazer esse trabalho de divulgação, passar para os senhores aí e realmente solicitar que o condomínio tenha uma assessoria jurídica que possa estar avaliando os contratos. Então eu vou trazer algumas dicas importantes nesse período que nós estamos aqui para falar quais são as questões mais relevantes, ou seja, aquelas questões que realmente são primordiais para a questão do contrato. Bem, então eu vou começar a falar o seguinte: antes da gente sabe que quando o prestador de serviço ele vai ao condomínio, quando é pedido uma proposta, quando é pedido, né, o prestador normalmente ele chega com o valor da proposta do contrato que vai ser prestado e as condições que serão na proposta. Ou seja, a gente sabe que é o momento das promessas, é um momento que começa um namoro entre a empresa e o condomínio. Então, é claro que diante do que vai ser apresentado, tem que estar em acordo na hora da assinatura do contrato o que foi realmente proposto. E muitos não acontece isso, né? Então, você tem aquela fase, como condomínio, uma empresa, por exemplo, de uma terceirizada, ela pode apresentar propostas, vai ser apresentado, valores, inclusive algumas questões que eles podem até colocar no contrato para agradar o cliente. E isso tem que estar na proposta, na verdade, que vai agradar o cliente. Então, isso tem que estar bem fundamentado, isso tem que estar bem redigido, né? Então, após passar a fase da proposta, é importante que seja avaliado o contrato da seguinte forma. Bem, o que foi proposto está dentro do escopo do contrato, e isso o síndico, o conselho, a comissão que vai analisar a empresa tem que estar de acordo, né? Chega um momento que, após feita a proposta e aprovada a empresa, seja por assembleia, ou no caso pelo conselho, ou pela comissão que foi criada para a contratação da empresa, aí passamos para uma outra fase, né? Pega-se esse contrato e encaminha lá para a parte jurídica, para avaliar o contrato. Então, eu hoje digo para vocês que o escritório, a gente em torno de 90% dos contratos que a gente recebe de empresas, a gente faz ponderações, a gente coloca questões que realmente devem ser bem ponderadas no sentido antes da assinatura, né? Então, o que o contrato, de forma assim, o que tem que realmente, de forma relevante, o contrato tem que trazer? Bem, são questões que a gente sabe contratuais que são no mínimo primordiais. Então, eu vou passar item por item, né, para poder realmente trazer essa segurança para vocês hoje, tá certo? Observem as dicas, porque essas dicas são importantes para que, se o síndico não tiver uma assessoria jurídica, ou pelo menos condições, que ele consiga analisar o contrato junto com outros profissionais ou moradores, para que realmente consiga redigir. É a segurança. Eu tenho diversas hoje ações judiciais que estão em trâmite porque se discute o contrato. O contrato gera uma insegurança, como já foi feito aqui, né? Ou seja, questões, por exemplo, que eu já vi contratos de obra, de alteração de fachada em condomínio, né? De um contrato de R$1 milhão com um contratozinho de 3 páginas. Ou seja, o que se gerou, obviamente, um problema judicial, porque não se gerou garantia, não tanto para o condomínio, no caso aí o contratante, como para a empresa contratada também. Porque quando a gente fala o contrato, é um acordo de vontade entre as partes. E por ser um acordo de vontade entre as partes, tem que ser bom para os dois lados, ou seja, as garantias, as multas pecuniárias têm que valer para ser bom para ambos, dar essa segurança, não só para um ou para outro, tá ok? Mas é importante essa avaliação. Então, o primeiro ponto que nós temos que considerar e avaliar é a qualificação das partes, né? Então, quando você pega um contrato, está lá a qualificação do contratante, no caso, aí o condomínio, e a contratada a empresa, né? É importante que o contratante tenha lá a qualificação do condomínio, bem como a qualificação do síndico, que é a pessoa responsável em assinar o contrato. Eu gosto de assinar o contrato com mais um conselheiro, com um subsíndico, não tem problema. Desde que ele faça parte do corpo administrativo do condomínio, pode ter assinatura também. Ou se for o caso, lá embaixo, como testemunha. Não é isso aí, não seria nenhum empecilho. Bem, e a qualificação da contratada da empresa? É importante que, além da qualificação da empresa, na qual vai constar lá o nome da empresa, o CNPJ, haja também
a qualificação do sócio administrador da empresa, saber quem é o sócio, aquele ali responsável. Isso é muito importante. E o jurídico peça que, havendo isso, possa avaliar, buscar o CNPJ da empresa, para saber se o CNPJ está ativo, se a empresa está lá na Receita Federal, consta o endereço que está no contrato. Então isso é muito importante, que possam sempre fazer essa verificação. Já tive casos de propostas e contratos chegar na mão do jurídico e nós temos um CNPJ que nem ativo estava e a empresa estava fazendo um contrato com aquele CNPJ. Então essa fiscalização é importante, para que depois não haja outro tipo de questionamento. Dando sequência, vamos lá. Após a qualificação das partes, nós entramos numa seara chamada objeto do contrato. O objeto é um resumo muito simples de o que é o contrato, o que vai ser prestado de serviço para o condomínio. Então, apesar de ser um resumo, é bem estar bem pautado, bem transparente, para saber qual o serviço que ali será executado. Bem, partimos após isso para umas questões que envolvem obrigações do contratado, obrigações do contratante. Bem, esse é um momento primordial. A gente tem que fazer uma avaliação detalhada, porque as obrigações do contratado, o condomínio, no caso aí, desculpa, a obrigação do contratante, o condomínio ele tem também obrigações, dependendo do tipo de contrato. Por exemplo, um contrato de uma obra de grande porte, com alteração de fachada, o condomínio tem que dispor um local na área comum, para que receba os funcionários, para quem vai trabalhar lá, tenha condições de uso de banheiro, ou se cria um canteiro de obras, para que as pessoas que estejam lá possam, claro, exercer o seu trabalho, a sua função. Isso também é importante, porque amanhã ou depois pode, caso haja uma denúncia, a fiscalização, a gente chama de antiga delegacia do trabalho, a fiscalização pode ir até o condomínio e ver que não há condições para que aquele funcionário trabalhe no condomínio. Então, é importante que se estabeleça essas condições, dando aqui, claro, um exemplo. E outros tipos de contratos também existem as obrigações do contratante. No caso, repetindo mais uma vez, o condomínio. Bem, mas pode ter também as obrigações do contratado. Essa aí é muito importante, Porque a prestadora de serviço, ela tem diversas obrigações que tem que ser muito bem pautadas. Então, quanto mais detalhe houver no contrato em relação às obrigações da contratada, é primordial, porque isso faz com que depois seja cobrado diante de uma futura rescisão, de uma má prestação de serviço, dizendo que realmente ela não está executando. E não só obrigações que a gente fala na questão de execução, mas principalmente nas obrigações documentais. Como obra, por exemplo, que são os contratos um pouco mais específicos, aqueles funcionários têm que estar apresentando, a empresa tem que apresentar quais são os funcionários que estão trabalhando, se os pagamentos dos funcionários estão sendo feitos em dia, porque senão isso pode gerar futuramente uma responsabilidade para o condomínio, seja ela, no caso, aí, subsidiária. Isso, diante de uma questão da empresa parar, o funcionário não receber. Então, são questões que têm que ser realmente bem avaliadas, têm que ser bem escritas e haver uma transparência para que haja um entendimento entre as partes. Então, as obrigações, repito, da contratada, são obrigações que primordialmente realmente importantes nesse sentido, tá? Quanto mais detalhe, mais segurança jurídica no contrato. Bem, claro que aí nós temos que também avaliar outras questões. Por exemplo, os serviços que serão prestados, A gente falou lá em cima que teria o objeto, O objeto é um resumo, mas depois a gente coloca que tipo de serviço, como será prestado de forma detalhada, com passo a passo. Se for contrato que vai haver medições em relação às obras, como é que vai ser feitas as medições? Vai ser de relatórios, vai ser feito. Então, esse detalhe dos serviços, ele vem agora nessa parte. Inclusive, se houver normas brasileiras técnicas, as NBRs, que conste também que os serviços serão praticados de acordo com as normas brasileiras, Ou seja, é importante o detalhamento dessa situação. Aí, claro, se for uma obra grande, como a gente chama, alguns dizem faraônica no condomínio, é importante que, claro, tenha aí uma avaliação de engenheiro também nesse contrato, para que possa trazer as especificações técnicas e não só contratuais, ok? Bem, seguimos para os prazos, Como é que é o prazo de execução daquele contrato de prestação de serviço, Ele vai ficar lá 1 ano, o contrato vai ficar 2 anos, então vamos analisar como é que seria esse tipo de prazo, O prazo vai... E claro que isso se atrela também ao pagamento, É importante que haja essa distinção entre o pagamento, e a execução, ou apenas o prazo de execução. Então, tem contratos que nós sabemos que são anuais, e pode ser renovado automaticamente.
Ou seja, uma empresa, por exemplo, uma administradora de condomínio, ela vai estar anualmente sendo renovada. É um contrato mensal, a gente chama de contínuo, né? Não tem um prazo de início e término. Claro que o término será feito por uma rescisão de contrato. Então, o prazo de execução, no caso de uma obra ou de algum serviço específico, ele tem que ter um início e um prazo de término para que a empresa possa cumprir. E aí não deixa o condomínio na mão. É muito importante que esse prazo de execução seja bem avaliado para que traga lá no contrato como será a forma de pagamento. Ou seja, dá-se uma entrada para a empresa para ela começar a execução e se for um serviço rápido, de 1 mês, 2 meses, pode-se pagar o restante ou dividir em 3 vezes, mas o condomínio criando uma cláusula para que possa estabelecer o quê? Um tempo, ou seja, o pagamento de acordo com a entrega do serviço. É uma garantia para que realmente após a entrega e haja, claro, lá uma fiscalização ou haja um termo de entrega com as devidas garantias para isso, né? Vamos seguindo. Bem, condições de pagamento, isso é importante, tem que estar como é que vai ser a forma de pagamento, vai ser em dinheiro, vai ser em cheque, vai ser boleto, como é que vai ser pago, quando vai ser pago, né? Há contratos, como te falei, né, de obra, que serão casos que a gente tem que avaliar de acordo com a execução, né? Ou seja, por mês, se pagou, fez tanto por obra, paga por execução. E há casos que são periódicos, né? Hoje à vista, depois 30, 60, 90 dias. Então tem que ser bem realmente avaliado isso também, tá? Descumprimento e rescisão. Isso é uma questão muito importante, que os condomínios têm esse problema também de como fazer rescisão. Eu pego muitos contratos e a grande parte dos contratos nós temos essa problemática, porque são inseridas muitas multas contratuais. E essas multas de rescisões são pesadas. Então, quando o síndico assume e não está havendo uma boa prestação de serviço para a empresa, o síndico fica com muito receio de rescindir por conta de multas. Então, a gente pega a parte, como advogado, é bom que a gente evite que essas multas não ensejam no condomínio em caso de má prestação de serviço, problemas que a empresa apresente durante a execução. Então, é importante que não haja multa contratual. Claro que isso tem que ser avaliado, e há casos e casos, mas de uma maneira geral, eu assino os contratos sem multa. Por quê? Porque no meu entendimento, o prestador de serviço ele tem que estar no condomínio pela qualidade do serviço que ele presta e não ficar no condomínio porque a multa rescisória é alta e diante da má prestação de serviço o síndico fica de pé e mãos atados com relação a uma rescisão de contrato. Tá? Normalmente a rescisão de contrato, a gente estabelece um período de aviso prévio de 30 dias, né, que é uma questão já documentada, tem um Código de Defesa do Consumidor que trata bem sobre isso, e não 60, 90, 120 dias, como algumas empresas colocam em contrato. Isso é abusivo e, como tal, pode ser quebrado judicialmente. Então, 30 dias, um aviso prévio, para que também a empresa se prepare, dependendo da situação, possa. Agora, descumprimento em questões graves, aí, desde que bem justificado, uma rescisão pode ser imediata, como o caso de contratos que nós trazemos isso de forma específica. Tem que também estar na redação de forma clara no contrato, né? Bem, a outra questão é definirmos, existem outras particularidades, né? Isso eu estou falando aqui de uma forma geral. Tem particularidades, por exemplo, em relação à garantia, né? Como é que vai ser a garantia daquele serviço? A garantia do material que foi aplicado. Então, algumas questões pormenores também podem estar no contrato. No âmbito geral, são esses principais pontos que nós temos que trazer e cuidar. E o foro, né? O foro vem uma das partes finais, dizendo aonde, caso haja algum problema, uma lide, aonde vai ser discutido, né? Vai ser em tal região, em tal fórum, então isso também tem que ser bem colocado. Lembrando que há obrigatoriedade de assinatura, né, de testemunhas para a validade do contrato, ou seja, as partes contratante e contratado vão assinar com seus devidos representantes, como eu falei inicialmente, e depois assina as testemunhas, né? Então é importante também que isso faça parte. Uma observação que tem que ser levado bem em conta, muitas das empresas, por não ter uma assessoria jurídica, que fazem parte na relação contratual, de como contratados, eles fazem contratos muito copia e cola, como a gente diz na internet, né? São contratos sem qualquer segurança jurídica. Então, esses contratos, por garantia, eles passam para que o condomínio faça o contrato. Isso não é bom. Tá? A empresa ela tem que apresentar o contrato de prestação de serviços dela já pela capacidade técnica dela. E o que o condomínio vai fazer não é redigir um contrato através de jurídico, e sim avaliar o contrato. Então essas questões do dia a dia, acompanhamentos, como eu sempre coloco para vocês, a importância de um advogado para que possa acompanhar, dirimir e trazer segurança jurídica.
muitos contratos, a grande parte, como já foi colocado aqui, a gente faz avaliações porque realmente realmente tem muitos problemas, muitas questões peculiares que trazem insegurança, tá bom? Bem, segue as dicas, mais uma vez falando a parte de contrato, e é uma satisfação novamente estar aqui de Brasília, passando essas informações para vocês. Semana que vem estamos de volta com um programa aí falando de um outro tema importante aí, que realmente traga essa segurança para vocês. Camila, é com você, um grande abraço.